Boa noite, meu amigo empresário, como vai? Tudo bem? Meu amigo empreendedor. Então, hoje nós vamos falar um pouco de recursos humanos, do RH, não é? Que é aquele departamento que geralmente nos traz causas trabalhistas. E para falar do RH, primeiramente a gente tem que ter uma lição, né? Uma lição de cidadania, né? De respeito, respeitar os funcionários. Se você é aquele patrão que fala bom dia sempre para os teus funcionários, se você é agradável, entendeu? Sem encher o saco, né? Geralmente tem patrão que enche o saco, pega pesado com funcionário e tal. Isso não é bom, tá? Porque ele vai pensar nisso quando for colocar um processo em cima da empresa. Então, é importante, a primeira coisa que eu vou falar hoje, são três coisas que eu vou falar hoje. Eu vou falar da importância do respeito com o funcionário, depois do contrato com o funcionário, tá? E dos termos que os funcionários têm que usar. E por fim, a questão de cálculos, né? Quando você vai fazer uma rescisão trabalhista ou quando você vai pagar o funcionário, né? Então, você não pode esquecer, primeiro, respeito, né, o funcionário, porque a primeira coisa que ele vai pensar quando vai colocar um processo, ele vai falar, não, o cara era gente boa, entendeu? Muitas vezes o funcionário não coloca a empresa no pau, né, que a gente fala, por conta de como ele era tratado dentro da empresa, né? Então a gente tem que pensar muito nisso, no respeito, principalmente com as mulheres, né? A gente precisa respeitar as mulheres têm um papel significante no trabalho, né? E é isso, tá? A primeira coisa é o respeito. Depois, a gente tem que pensar no contrato de trabalho. O contrato de trabalho tem que ser muito bem feito. E nessa, a assessoria jurídica vai te ajudar. Então, procure uma assessoria jurídica que bata com a sua empresa, entendeu? Contrate, que vale a pena você pagar uma assessoria jurídica e não ter dor de cabeça depois, entendeu? Então, pense nisso. Pense que o contrato de trabalho ele é o instrumento que coloca o funcionário, o colaborador dentro da tua empresa e você precisa ter um contrato de trabalho bom, tá? E só o advogado vai conseguir te dar um contrato que não vai te dar problema, tá? Depois a gente vai fazer um vídeo também sobre contrato de representante, que é outra pegada, entendeu? Também precisa de assessoria jurídica para isso. E por fim, eu vou falar rapidamente aqui de cálculos, né? Você precisa sempre não esquecer das horas extras dos funcionários, o horário que eles têm de descanso, né? Que é o horário de almoço, né? Ou de jantar, conforme for. Tem que ficar atento na questão dos 50% e dos 100% das horas extras, né? São coisas que o funcionário vai te cobrar depois. Então, tem que ficar esperto com essa questão de horas, né? Esqueci de falar também em relação a contrato. Quando você for fazer propaganda da tua empresa, por exemplo, depois eu vou fazer um vídeo sobre direitos autorais, sobre marcas, tá? Marcas é muito importante também para a empresa, mas falando do funcionário, tá? Ele tem um direito de imagem dele. Então você não pode simplesmente tirar uma foto da sala com os funcionários e publicar ou fazer propaganda. Você precisa ter um termo de autorização para isso, entendeu? Então também a assessoria jurídica vai te ajudar nisso. E por fim a questão de cálculos que eu já comecei a falar, né? Os cálculos precisam ser muito bem feitos, principalmente quando estivermos falando de uma rescisão de contrato de trabalho. Além do documento da rescisão de contrato de trabalho, você também precisa ter o cálculo bem elaborado, tá? Aí é uma parte mais contábil da coisa, né? Que o contador que faz, mas o advogado também tem que dar uma olhada, tá? Então passe sempre para o jurídico, dar um aval final para ver se está tudo certo, se você não vai ter dor de cabeça, tá? A ideia da assessoria jurídica é sempre evitar dor de cabeça, sempre tirar aquela coisa de você sofrer um processo judicial, tá? Uma reclamatória trabalhista,
nesse caso do RH que eu estou falando, né? E é isso, basicamente, para você não ter problema, você tem que tratar bem os colaboradores, fazer os contratos e os termos bem feitinhos e os cálculos precisos, tá? Aí a gente não vai ter problema com os colaboradores da tua empresa. Por hoje a gente fica por aqui, até a semana que vem. Obrigado.